Fala aí pessoal, tudo bem? Tiago aqui mais uma vez com mais um vídeo de meditação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva neste momento. É só clicar no botão vermelho. Não custa nada e você vai ajudar a palavra de Deus a espalhar aqui na terra. Deus abençoe a sua vida. Medite nos Salmos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempos de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu o instituirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados por freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Salmos 32. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho.
e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50.
Salmos 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste a alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhe multiplicasse o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Salmos de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos de número 1. E você que ouviu o salmo completo, o vídeo completo, eu quero que você deixe um comentário assim: Salmos de número 1 é maravilhoso. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
fazem os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma corrente, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dar-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos, os teus servos, e os filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Salmos 90. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, querido amigo, querida amiga, que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem vos fala é o Tiago. Obrigado por visitar o meu canal. Aqui falamos da palavra de Deus e compartilhamos aquilo que há de melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse salmo. O Salmos 90 é um salmo maravilhoso. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, curta o vídeo e marque o sininho de notificações. Que Deus abençoe a sua vida.
Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negastes as súplicas dos teus lábios. Pois supres das bênçãos de bondade, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe destes, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevivestes. Pois o puseste por bênção para sempre, o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os seus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu o tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porque lhe farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Deus abençoe a sua vida. Salmos de número 21. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim,
Todo o que é piedoso te fará súplicas em tempos de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu o instituirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados por freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Salmos 32. Salmos 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma grande aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu mundo é o mundo inteiro, e tudo que nele há. Acaso, como a carne de touros, eu bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão,
e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando você vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependem-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu o despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. Salmos de número 50. Salmos 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem:
quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste a alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhe multiplicasse o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Salmos de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo
dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos de número 1. E você que ouviu o salmo completo, o vídeo completo, eu quero que você deixe um comentário assim: Salmos de número 1 é maravilhoso. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazem os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma corrente, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio,
Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dar-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos, os teus servos, e os filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Salmos 90. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, querido amigo, querida amiga, que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem vos fala é o Tiago. Obrigado por visitar o meu canal. Aqui falamos da palavra de Deus e compartilhamos aquilo que há de melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse salmo. O Salmos 90 é um salmo maravilhoso. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, curta o vídeo e marque o sininho de notificações. Que Deus abençoe a sua vida.
Vamos ouvir os Salmos de número 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negastes as súplicas dos teus lábios. Pois supres das bênçãos de bondade, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe destes, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevivestes. Pois o puseste por bênção para sempre, o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os seus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu o tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porque lhe farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Deus abençoe a sua vida. Salmos de número 21. E se você ouviu esses salmos até aqui, eu peço que você deixe um comentário no vídeo e compartilhe com 5 pessoas.